páginas da história, o amor se revela nos evangelhos, a luz que sempre nos espera. Jesus, Filho de Deus, nosso guia e pastor, caminho, verdade e vida, em ti encontramos amor. Oh Jesus, nossa esperança, teu sacrifício nos traz confiança. Então, vamos começar com a segunda parte da introdução da Bíblia, né? Que é um aspecto fundamental para você conhecer a palavra de Deus de uma forma mais concisa, né? Na apresentação anterior, eu falei sobre o Antigo Testamento, mas a composição bíblica também. Então eu vou deixar aqui embaixo o link, tá, para você acessar a introdução, né, bíblica, primeira parte. É muito importante porque essa segunda parte é complementar à primeira parte, ok? Então vamos lá. Introdução ao Novo Testamento, basicamente é isso. Lembra, nós estamos usando o material da Igreja Católica. Então não é de estranhar que haja algumas coisas que a gente não concorde, tá bem? E quando acontecer isso, nós vamos pontuar, tá? Aqui tem uma citação: quem acende uma luz é o primeiro a beneficiar da claridade. Gilbert Chesterton. Ok? Então, o estudo bíblico do Novo Testamento, a introdução no estudo bíblico do Novo Testamento, né? Foi feito lá na paróquia Santa Lúcia pelo padre Alain Valente. Então temos que dar os créditos a quem produziu o material, que o material também está bom, está muito bom, senão eu teria que produzir um material à parte, eu acho que não é necessário. Bom, ele coloca aqui o seguinte, uma coisa que é uma verdade, né? Atualmente qualquer pessoa pode ir a uma livraria ou baixar um aplicativo e ter em mãos o livro mais famoso do mundo, a Bíblia. Ela foi traduzida para várias línguas, sendo que há quem existe afirma a tradução impressa para mais de 2.500 línguas e dialetos. Isso é uma verdade. A Bíblia é uma palavra, não é uma palavra que tem origem em língua portuguesa. Ela vem do grego biblos, que significa coleção de livros. Nós já vimos isso no estudo anterior, ok? Como é que é composto, então, a Bíblia, né? A Bíblia, vamos voltar lá. A parte do Antigo Testamento. Então, você tem aqui os livros sapienciais, ou de sabedoria, livro de Jó, livro de Salmos, livro de Eclesiastes, Cantares de Salomão, livro da sabedoria, que não é da igreja é adotado pelos protestantes, nem eclesiásticos, são livros deuterocanônicos da Bíblia Católica, tá bem? No restante, o resto é igualzinho. Os profetas, ou os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentação, Baruque também não é um livro inspirado, é deuterocanônico. Ezequiel, Daniel, tem uma parte de Daniel na igreja da Bíblia Católica que também não é inspirada, é deuterocanônico. Já explicamos isso na aula passada. Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Já está tudo certinho, ok? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E os livros históricos, então, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias.
Tobias não faz parte da igreja da Bíblia evangélica. Judite também não faz parte da Bíblia da igreja evangélica. Nem 1º Macabeus, nem 2º Macabeus. Porque são livros, 1º Macabeus e 2º Macabeus são livros históricos. Interessantes para a gente conhecer, mas não são inspirados. Judite também não é inspirado. Tobias, muito menos. Então é necessário fazer essa separação, ok? No Novo Testamento, nós temos aqui os evangelhos, os evangelhos e Atos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro de Atos dos Apóstolos. Uma coisa importante. No Antigo Testamento, não se fala primeiro Crônicas. Está errado. Nós falamos primeiro Crônicas, porque livro, ok? Primeiro Crônicas. Ezequiel, quando se fala aqui, por exemplo, Samuel, não é primeira Samuel, é primeiro Samuel, porque é um livro, tá bem? Aqui, no Novo Testamento, já há uma diferença. Então, tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro de Atos. O livro de Atos, ok? Epístolas paulinas. Epístolas são cartas, ok? Então primeiro, Romanos, primeira carta aos Coríntios. Então primeira, é feminino. Segunda carta aos Coríntios. Carta de Gálatas, carta dos Éfesos, dos Efésios, carta dos Filipenses, dos Colossenses, primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, primeiro Timóteo, segundo Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Hebreus é uma carta também, ok? Nós vamos estudar todos esses livros, livro a livro, na sequência do nosso seminário. Tem aqui as epístolas, chamam católicas, ou epístolas universais. Porque, não sei se vocês sabem, mas o termo católico é uma palavra que é igual a universal. Então, Igreja Católica seria a Igreja Universal, né? Então, aqui no caso, eles usam católicos, porque são católicos, né? Eles são católicos. Então, seria cartas gerais, ou cartas universais. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, não é 3 João, é 3 João, Judas e o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, ok? Espero que vocês estejam entendendo isso muito bem. Aí você vê aqui qual é a diferença. Ele coloca aqui a diferença no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Certo? As diferenças. Macabeus, Tobias, Judite, Esther, Job. Job tem. Macabeus. Primeiro Macabeus. Segundo Macabeus. Tobias, Judite. Não tem na igreja protestante, na Bíblia protestante, ou na Bíblia evangélica. Tá bem? Esther tem, mas segundo eles está incompleto. Não, na verdade tem um acréscimo em Esther na Bíblia Católica que não é inspirado. Job, ou Jó, tá certo? É igual, Salmos é igual, Provérbios é igual, Eclesiastes é igual, Cântico é igual. Sabedoria e Eclesiásticos também não tem na igreja, na Bíblia protestante, tá certo? Isso aqui é legal porque dá uma diferenciação muito boa. Idem, Isaías é igual, Jeremias, profecia e lamentações é igual, Baruque não existe na igreja, na Bíblia evangélica, Ezequiel e Daniel, segundo eles, está incompleto. Mas na verdade tem um acréscimo em Daniel que não foi inspirado. E Oséias, tá? Que também faz parte
da Bíblia evangélica. Tem Zacarias, Malaquias, tudo igual. Amém? Tá certo? A diferença? Convencionou-se chamar o Primeiro Testamento de Antigo Testamento ou Antiga Aliança, desde o tempo de Paulo. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, parte B e versículo 15. Assim que está escrito aqui, por volta do ano 54, tá certo? Citações. Então aqui está querendo explicar como é que funciona a citação, né? Então você, por exemplo, vai procurar Colossenses 3, 1 a 2. CL é Colossenses, tá certo? Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. O título pode existir na Bíblia ou não, procurar as coisas do alto. Não é necessário ter o título, mas as referências são as mesmas, ok? Elementos de uma citação bíblica. Nós já vimos isso na aula anterior, tá embaixo, vai estar em anexo aqui na descrição. Vírgula, separa capítulo dos versículos, ou ponto ou dos pontos. Também uso dos pontos. Ponto significa indicação de um versículo apenas, citação de um versículo apenas, ou uma interrupção que passa para outro versículo. Nós também já vimos isso. Volta lá na aula, está aqui embaixo o link. Aula na primeira parte de introdução bíblica. Essa indica que a leitura do versículo citado e o seguinte indica que todos os versículos até o fim do capítulo, SS, continuação, hífen indica período de citação entre um versículo e outro versículo, como por exemplo nós fizemos aqui, 1, hífen 2. Então nós vamos de 1 até 2. Ponto e vírgula para separar citações diferentes, pode ser no mesmo livro ou na mesma carta, mas capítulos diferentes, ok? A, B, C, D, uma parte do versículo, tá bom? Então vamos lá. Primeira e segunda, Samuel 12, de 7 até o versículo 10 e o versículo 13. Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16 e o versículo 19 até o 21. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até 8, capítulo 8, versículo 3. Está entendido isso? Quando os textos foram escritos, não traziam títulos, nem subtítulos, nem divisões. Tá certo? Nem havia nota de rodapé em introduções para cada livro, nada disso. Era um texto muito mais cru. Em 1226, Estevão Langton, arcebispo da Cantuária e professor da Universidade de Paris, teve a ideia de dividir os livros em capítulos numerados. Sendo essa divisão que foi feita por volta do ano 1500, como já vimos na aula anterior, com Roberto Estevão, ou Robert Estienne, ou ainda Robert Stefano, de 1503, ele viveu de 1503 até 1559, tá bom? Nós já vimos isso na primeira parte. Quando é que a sua família tinha uma Bíblia quando na sua infância? Provavelmente não é uma coisa tão corrente assim, embora é muito importante. Quando você adquiriu a sua primeira Bíblia? Muito importante. Eu reparei que eu fui a Moçambique, reparei uma coisa que uma pastora, uma amiga chamada pastora Terezinha,
ela citou e com muita propriedade. As pessoas às vezes deixam de comprar uma Bíblia para comprar uma galinha ou uma carne, sendo que a Bíblia é muito mais importante do que uma refeição. Ela pontuou isso e eu fiquei pensando, e é verdade mesmo. Ok? Bom, isso aqui é uma coisa muito importante. A linha de tempo. Não sei se vocês sabem, mas o ano zero é chamado ano de nascimento de Jesus Cristo. Já vou dar um spoiler, esse ano zero está errado. Mas depois a gente volta a falar sobre ele, tá bem? Então, do ano zero para a esquerda, ou seja, do ano zero para cá, os anos crescem e aí tem a denominação, por exemplo, 2000 AC, antes de Cristo, tá? Ou BC, before Christ, certo? 1200 AC ou BC e assim vai. Então, o tempo, quem é mais antigo tem um maior número, valor numérico, ok? Então, Abraão viveu pelos anos 2000, Moisés pelos anos 2200. Há uma divergência aqui entre 1200 e 1300, tá bom? Davi em torno do ano 1000, Elias em torno do ano 850, Isaías 700, Jeremias 600, o exílio da Babilônia, e aqui podemos colocar também a faixa de Daniel, Alexandre Magno, o retorno, a primeira parte do retorno, né? Desculpe, falei a besteira. O Império de Alexandre Magno, em 330. O retorno se deu aqui em 587, 538, tá? 500 mais ou menos. 160 a.C. foi a revolta dos Macabeus. Depois nós vamos falar sobre ele também. E Herodes, que é citado na Bíblia como perseguidor que matou as crianças em Belém. Tá bom? O ano zero, Jesus, e depois os apóstolos até hoje. Ok? Essa linha de tempo é importante para você se posicionar, né? Quando você entende, cada livro tem o seu contexto histórico, tem o seu contexto de localização, se foi escrito lá na Babilônia, se foi escrito em Jerusalém, se foi escrito como as cartas, né, do Novo Testamento foram escritas ali hoje onde é a Turquia, onde é a Grécia, né? É importante você entender que existe uma variação de tempo, no tempo, na cultura e na linguagem, ok? O Novo Testamento, então, especificamente. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Evangelhos não são cartas, não são livros, são evangelhos. Livro é o livro de Atos, ok? Epístolas de Paulo, cartas de Paulo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Por que é 2 Timóteo? É a segunda carta de Timóteo. Nós abreviamos e não falamos cartas, né? Tito, Filemão. Hebreus, existe uma dúvida se foi Paulo que escreveu ou não. Eu creio com bastante convicção que foi, mas não há uma certeza absoluta. E as epístolas católicas, que eu já expliquei, católico significa universal, é igual ao universal. Então, nós chamamos não epístolas católicas, mas epístolas universais. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Por que não é 1 João? É primeira, porque é carta.
e o livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação, ok? O Novo Testamento é a Bíblia na qual encontramos o anúncio da pessoa de Jesus. É a mensagem central do Testamento, é o próprio Filho de Deus. Então, o Novo Testamento, o foco é Jesus. O Antigo Testamento também, mas ele estava misturado com a revelação geral, a revelação para o povo de Deus, que era o povo que onde viria Jesus. Jesus era judeu, não se esqueçam disso. Jesus nasceu judeu. Então não podemos ser antissemitas, ok? Os evangelhos são 4 formas de anunciar Jesus, escritas num ambiente e comunidade diferentes. Isso é uma verdade. Nós vamos estudar isso mais detalhadamente. Por isso, um trato da pessoa, das palavras e das ações de Jesus com algumas diferenças entre si. É muito importante isso. Eu não vou dar spoiler, mas quando nós estivermos tratando do Evangelho de Mateus, nós vamos falar sobre as características. Quando estiver tratando do Evangelho de Marcos, vamos estudar as características, tá certo? E assim por diante. Não são biografias ou histórias, mas sim anúncios para levar fé em Jesus. Em parte, né? Contam partes da vida de Jesus. Não é uma biografia completa, mas focada em partes cuja necessidade a igreja, no momento em que foram escritos, precisava, levando o compromisso de continuar sua obra e a palavra em ação. A tradição aceitou claramente só os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas existe uma infinidade de 11, né? Tem mais. De evangelhos apócrifos, que são deutero inspirados. São coisas, às vezes, histórias que não têm sentido nenhum. Evangelho de Pedro, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Filipe, Barnabé, Maria, Evangelho dos 12 Apóstolos, Evangelho da Verdade, Evangelho dos Egípcios, Evangelho dos Nazarenos, Evangelho de Marcião. Tem citações das mais bizarras possíveis, né? Por exemplo, Jesus fez pombinhos de barro e eles saíram voando. Um amiguinho de Jesus caiu doente depois de estragar um brinquedo dele. Olha só. Até parece que Deus é vingativo. O menino caiu morto aos braços de Jesus e depois ele o reviveu. No ano 325, o Conselho de Nicéia declarou canônicos os livros atuais do Novo Testamento. Então rejeitem qualquer outro evangelho que não seja Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe que se por volta do ano 200 a igreja já usava oficialmente os 4 evangelhos. Embora circulassem lendas fantasiosas sobre Jesus, escritos de outros líderes cristãos para satisfazer a curiosidade, e os chamados apóstolos, desde alguns foram escritos no século III e no século IV. Ok? Fiquem bem claros isso. Ou seja, traduzindo de uma forma mais clara, né? O que é aceito tanto pela Igreja Católica quanto pela Protestante é o que está valendo. A Protestante ela é restritiva quanto aos deuterocanônicos, de inspiração secundária. Nós falamos lá de Tobias, falamos lá de Macabeus, né? Então, a Bíblia evangélica é muito mais sucinta, prática e objetiva, e menos fantasiosa, tá bom? Lembra que na última aula nós falamos que não se pode, até o próprio escrito da Igreja Católica, diz que não pode basear fatos em livros deuterocanônicos, inspiração secundária. E a Igreja Católica fez isso, infelizmente, tá bom? Jesus não deixou nada escrito,
Ele praticou, pregou, ensinou o projeto de Deus e o reino de Deus. Os seus seguidores, chamados apóstolos e discípulos, continuaram sua missão pregando e vivendo o Evangelho. Foram eles que escreveram o que encontramos no Novo Testamento. Aí cabe uma pergunta interessante. Por que Jesus não deixou nada escrito? Ele sabia escrever, tinha condições para isso. Por que não deixou? Aí eu me fiz essa pergunta e me lembrei de Números 21, livro de Números 21, versículo 9, diz assim: Moisés fez uma serpente pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, olhava para a serpente metal e ficava vivo. E mais tarde, o povo de Deus pegou esta serpente e cultuou como se fosse um ídolo. Também fiquei pensando, né? O corpo de Moisés não foi achado. Deus o sepultou. Por quê? Para que não viesse um ídolo. Eu creio. Jesus não escreveu nada para que não se tornasse, não a sua palavra, não os seus atos, mas não fosse o escrito em si um ídolo. Ok? Então, temos aí a inspiração divina. Nas primeiras décadas do cristianismo, embora ainda não existissem os evangelhos na forma dos livros que temos hoje, os cristãos se reuniam para as celebrações, para as catequeses, ou seja, para os ensinamentos, para ouvir as pregações. Nesses encontros lembravam orações, palavras, experiências do tempo de Jesus. E aqueles que tinham conhecido e visto Jesus contavam para os outros outros que não o tinham conhecido. Então os apóstolos foram muito importantes nesse momento porque eles conviveram com Jesus e passaram aquilo que eles viveram com Jesus. Eram testemunhas vivas. Mediante a palavra narrada, muitos tiveram acesso à pessoa de Jesus. Os evangelistas coletaram o que já era partilhado nas comunidades, ou seja, as comunidades eclesiais. Ajudaram a construir os evangelhos de forma escrita. O Evangelho da Mensagem sustentou comunidades eclesiais. Nós vamos ver que Mateus era discípulo, né? João era discípulo, Marcos não era discípulo, mas acompanhou Paulo. Lucas não era um discípulo, mas acompanhou João e também Paulo. Então eram pessoas muito próximas àqueles que viveram com Jesus, ou eram aqueles que viveram com Jesus, ok? Ao redigir o texto, o autor deixou na obra seus traços, é óbvio isso. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, Mateus era um publicano. Então ele estava acostumado a registros muito extensos. Então ele procurou dar um foco muito grande do Evangelho para os hebreus, para os judeus, para os israelitas. Então ele citava muitos textos da própria lei de Israel, os costumes. Marcos já era um acompanhante de Paulo. Ele tinha uma característica bastante interessante, que ele era muito sucinto. E ele escreveu também para um povo que queria coisas sucintas. Ele escreveu para os romanos. Não só os romanos de Roma, mas os romanos do Império. Porque o romano tinha um pensamento muito objetivo, ele não gostava muito de dar muita volta. Né? Então, João já era um homem do coração, né? Então ele escreveu muito a respeito da pessoa de Jesus no ponto de vista muito mais focado na pessoa santa de Jesus, certo? E vai por aí assim. Por isso mesmo, cada um dos evangelhos tem um destaque, referência do autor. E há um outro elemento a considerar, a situação das comunidades para a qual o evangelista escrevia. Seus problemas e dificuldades também estavam presentes na reflexão do autor. Isso explica certas acentuações de temas por parte do redator. É importante. Os
Os evangelhos são muito mais do que a história sobre Jesus. Eles começam a ser escritos depois de 40 anos que Jesus havia passado na Palestina. Existem 4 evangelhos canônicos, embora Jesus seja um só. Cada evangelista inspirado pelo Espírito Santo, refletindo a vivência das suas comunidades, enfatiza os traços originais da pessoa e da mensagem de Jesus. Os evangelistas não escreveram a obra por mero gosto literário. As comunidades necessitavam da palavra segura, de maneira que pudessem confrontar, como discípulos, as situações complexas, difíceis que apresentavam. E de uma maneira também bem característica, né? Como disse, os judeus eram muito detalhistas, os romanos já eram mais simplificadores. As comunidades necessitavam de uma palavra segura. Já falei isso. Os evangelistas, quando se dispuseram a escrever, dispunham de um amplo e confiável conjunto de tradições e narrativas acerca da vida e história de Jesus. Okay? Lucas, por exemplo, foi um médico e que foi muito detalhista. É um evangelho cronológico, né? É bom para você se situar o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. O trabalho redacional atendeu uma dupla urgência, resgatou de modo refletido, coerente e inspirado o que os cristãos conheciam sobre Jesus, o Cristo, e também ofereceu a voz escrita do Senhor a todo leitor que se faria seguidor de Jesus Cristo, ou faria seguidor de Jesus Cristo. Aqui entra uma parte da publicação, né, em que eu vou discordar. A Igreja Católica ela usa 3 pilares: a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Ou seja, coloca as coisas mais ou menos em pé de igualdade, o que não é verdade. Então, a Sagrada Escritura é o fundamental. A tradição oral não é importante. Tanto é que Jesus vai dizer aos fariseus, né? Vós anulais a palavra pela vossa tradição. Então, tradição é um problema. Tradição é bom para dar contexto, mas não serve para ser referência ou explicação de qualquer coisa. E o magistério? O magistério, por muitos séculos, a Igreja Católica se arvorou o direito de interpretar a Bíblia, só ela. Ninguém mais podia. No início, depois dos anos 1000, a Igreja Católica praticamente proibiu que as pessoas lessem a Bíblia. Havia muitas pessoas iletradas que não sabiam ler, é verdade. Mas as que sabiam também não podiam. Não podia traduzir a Bíblia para a língua do país, para que as pessoas fossem instruídas na sua língua. Eu, por exemplo, quando eu era criança, algumas missas que eu assisti eram em latim. O que adianta uma missa em latim? Não se entende o que está falando. Mas agora voltaram atrás e agora estão fazendo apologia ao retorno, né, à leitura da Bíblia. Né? Mas eles proibiram, a Igreja Católica proibiu por muitos séculos. A Igreja Católica, desde os tempos apóstolos, ensina que além da Sagrada Escritura é necessário para a formação doutrinal e moral da Igreja Sagrada da tradição, compreendendo ainda os ensinamentos dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Está errado. Sagrado Magistério, compreendendo concílios, bispos de Roma em particular, com comunhão e em comunhão com todos os bispos, define e ensina a verdade da fé. Olha, muitos papas excomungaram outros papas. Então, não tem essa de que o bispo de Roma, o papa, é aquele que recebe a revelação e a revelação não pode ser contestada. Não. A revelação de Jesus é a Bíblia, ok?
Então aqui, as funções de magistério, vocês eliminem simplesmente isso. Serve para dirimir e tal, mas não é autoridade. Ó. A Bíblia é autoexplicativa, tá bem? Muito autoexplicativa. Ok? Então, qualquer escrito, inclusive quando se trata da escritura, é fruto de uma época, de um lugar e de um conjunto de realidades concretas. Isso é verdade. Ninguém pode conhecer corretamente uma palavra escrita se não tiver ciência dos acontecimentos anteriores ao texto que permearam a sua redação. Isso é um fato e nós vamos aprender aí na próxima aula. E começamos então síntese bíblica, livro por livro. Nós vamos falar do livro, do contexto, para que foi escrito, quais são os objetivos, e você vai ter uma visão muito mais ampla e abrangente do que é cada pedaço, cada porção da Bíblia, tá? Que Deus te abençoe. Nosso coração ardente, sempre a te seguir. Oh Jesus, Filho amado, em ti está a luz. E nossa alma canta, em ti nossa cruz. Caminho, verdade e vida, em ti vamos crer, nosso coração ardente, sempre a te seguir. Ó Jesus, Filho amado, em ti